Seja muito bem-vindo aqui, Fabrício, ao Linha de Frente. Como é que está sendo aí esse primeiro dia do conclave? Haveremos Papa em breve? Qual a sua avaliação? Hoje dificilmente, viu, Capês? Boa tarde pra você, pessoal que acompanha aqui o Linha de Frente na Jovem Pan News. Logo mais, dentro de minutos, a gente deve ter fumaça saindo do teto da Capela Sistina e muito possivelmente fumaça preta. É bem raro que aconteça a eleição do Papa já logo na primeira votação, no primeiro escrutínio. Começou ali por volta de 12h30, a gente acompanhava ao vivo no Morning Show e muita gente está reunida ali na Praça de São Pedro nesse momento aguardando essa primeira fumaça. Lembrando que hoje, que é o primeiro dia do conclave, é apenas uma votação, que é essa que a gente vai acompanhar agora o resultado. E aí amanhã a gente pode ter no máximo 4 votações, 2 pela manhã, 2 pela tarde. Então essa é a expectativa no momento. A gente teve um dia longo, cheio de rituais tradicionais da Igreja Católica desse momento do conclave. Começa com a missa na Basílica de São Pedro, há uma conversa entre os cardeais, teve o juramento feito já na Capela Sistina e aí o extra omnes, né, todos fora. Ficaram agora só os cardeais e aí eles só saem de lá quando tiver um resultado, melhor dizendo, eles saem para dormir também, né? É importante deixar isso claro. Mas eles voltam, eles só conversam com o mundo exterior, melhor dizendo, quando houver um resultado. E isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, mas não é essa a expectativa. A expectativa é de que, embora a gente possa ter um conclave rápido, que ele fique na média dos últimos 2 ali, tanto o conclave de 2013 que elegeu o Papa Francisco, quanto de 2005 que elegeu o Papa Bento XVI, um conclave de aproximadamente 2 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ô Fabrício, eu vou fazer uma pergunta para você. Primeiro, agradecer ao Rodolfo Maris, que gentilmente cedeu aqui o espaço para que você pudesse estar conosco na bancada. Explica novamente para quem está nos acompanhando quantos cardeais são, mas quantos que participam da votação e por que nem todos participam da votação. E nessa votação, como é que se dá? Uma espécie de primeiro turno, segundo turno? Explica quem vota, quantos votam e como se dá essa votação. Olha, o Vaticano tem mais de 170 cardeais, mas só podem votar e ser eleitos aqueles que têm no máximo 80 anos. Essa é uma regra que foi estipulada pelo Papa João Paulo II na década de 80, no começo do papado dele, e permanece assim até hoje. Esse é o primeiro conclave da história com mais de 120 cardeais eleitores. Até então havia esse limite de 120 cardeais, mesmo aqueles abaixo dos 80 anos, se houvesse mais de 120, eles faziam um corte em alguns desses cardeais, deixavam de participar, e aí agora mudou essa regra. Não oficialmente, mas eles fizeram ali uma espécie de jabuti, vamos dizer assim, trazendo aqui para a nossa linguagem política, para permitir mais de 120 cardeais eleitores, incluindo todos aqueles que estão abaixo dos 80 anos. Poderíamos ter 135 cardeais, 2 deixaram de ir ao Vaticano por questões de saúde, não têm condições de ir, acabaram ficando nos seus países. Então, esses 133 cardeais que estão lá na Capela Sistina nesse momento, deixam seus votos em uma cédula de papel. Essa cédula, o voto é por escrito, claro, ele escreve lá o nome do cardeal que ele entende que deve ser o novo Papa, e aí é feita a contagem dos votos. Para que seja decretado um Papa, para que seja eleito um Papa, são necessários pelo menos 2/3 desses 133 cardeais eleitores. Então, quando tiver essa conta, a gente tem o anúncio do Papa. Por isso que são feitos vários... cada votação, digamos assim, Capês, é um turno, basicamente, né? Mas isso não elimina outros cardeais que não foram votados eventualmente. É até que haja um consenso, mas todos os nomes continuam disponíveis enquanto nenhum deles atingir essa marca dos 2/3 dos cardeais. Muito bem. Agora, quem são os favoritos? Sempre tem aquela, não digo bolsa de aposta, estamos falando uma coisa sagrada, mas quem são aqueles que são os mais cotados para assumir? O cardeal Dom Odilo Scherer, que também é arcebispo, ele disse que não necessariamente o próximo Papa terá o perfil do Papa Francisco, porque cada um tem que ser uma originalidade em si própria, não existem imitações, cópias. Então, o Papa Francisco era mais de uma visão um pouco mais progressista, liberal. Como você vê
o perfil do próximo Papa e como é que está aí as apostas, as projeções, seria melhor, né, Fabrício? Então, Capês, isso é algo um pouco, não vou dizer delicado, mas é difícil a gente especular exatamente quem pode ser o novo Papa. Muitas vezes a gente adora uma especulação. A gente adora, é verdade, é verdade. Eu concordo com você. Todo mundo gosta de chutar um nome. Mas a verdade é que, num primeiro momento, não passa de chute. A imprensa italiana, por exemplo, em 2013, cravava outros nomes além do Francisco. Então, Jorge Mário Bergoglio, que não era ventilado para ser eleito Papa e acabou se tornando Papa Francisco. Dito isso, a gente tem cardeais que sabidamente são aliados do Papa Francisco, não necessariamente, não aliados, mas alinhados, melhor dizendo, com o Papa Francisco, né? São mais progressistas. É o caso do Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, que é visto como Francisco asiático, Jean-Marc Aveline, da França, que era um amigo de Francisco, ou seja, alguns nomes que têm ali uma similaridade com a forma como o Papa Francisco conduziu a Igreja Católica, como o Papa Francisco enxergava o mundo. Agora, a gente tem observado as discussões envolvendo o colegiado dos cardeais nas últimas semanas. Por exemplo, a última reunião preparatória que teve no Vaticano, foi ontem, debateu quais devem ser os principais focos da Igreja daqui para frente, entre eles a questão da legislação envolvendo o abuso na Igreja, problemas econômicos, porque a Igreja, o Vaticano não deixa de ser um Estado e, portanto, ele tem que gerir as suas finanças, e também a questão do trabalho pela paz. A gente está vendo um mundo com muitas guerras importantes envolvendo vários países e eles querem, ou pelo menos disseram querer, um Papa muito vocal nessa questão das guerras, da paz mundial, tal qual o Papa Francisco foi. Também destacaram o seguinte, a necessidade de ser pontífex, ou seja, de ser um pontífice no sentido literal da palavra, criar pontes, estabelecer contato com muita gente, construir realmente laços com toda a humanidade. O cardeal Ré falou isso na manhã de hoje, inclusive na missa, falando que é um momento muito delicado do mundo e que precisamos de um Papa que saiba construir essas relações. Então, se a gente tirar a partir disso aí, ou se for possível a gente tirar alguma conclusão, é de que seja alguma coisa que caminhe numa linha similar à do Papa Francisco. Não quer dizer que será um Papa progressista necessariamente, mas dificilmente a gente vai ver alguém do quadro mais ultraconservador, como a gente observou alguns nomes sendo ventilados, por exemplo, do Robert Sarah, da Guiné, que seria o primeiro Papa negro da história, mas que é um Papa de uma postura muito conservadora. Peter Erdo, da Hungria também, que é uma figura que sempre teve opiniões muito contrárias à do Papa Francisco. Então, possivelmente, a gente vai ter aqui um Papa da linha moderada ou de uma linha mais progressista. Agora, claro, tudo pode mudar, a gente só vai ter essa certeza mesmo quando tiver fumaça branca. O Fabrício, a Ana Beatriz Rios quer fazer uma pergunta, eu só queria estressar um último ponto. Claro. O número de católicos no mundo está crescendo, nós estamos com 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo e tem crescido muito no continente africano, onde existem outras matrizes religiosas que estão cedendo espaço, perdendo espaço para o catolicismo. Tem algum tipo de explicação por que está crescendo o catolicismo assim no mundo, quando a Europa parece que caminha mais para uma linha agnóstica, ateísta? Qual a sua visão do catolicismo em todo o mundo? E depois a pergunta da Ana Beatriz. Eu queria te ouvir. Olha, isso acho que varia muito de uma região para outra. Há vários fatores que acabam influenciando a questão da religião, socioeconômicos principalmente. Aqui na América Latina a gente tem visto, por exemplo, um crescimento muito grande do protestantismo de maneira geral, em detrimento, por exemplo, de uma queda da religião, da Igreja Católica, que perdeu fiéis nos últimos anos. É uma série de fatores. A Igreja conseguiu se expandir para a Ásia, que era um território até então, um continente até então pouco observado, digamos assim, pelos católicos, pela Igreja Católica de maneira geral, e a presença foi se ampliando por lá. E, inclusive, quando a gente fala do Tagle, que é um cardeal filipino, as Filipinas, tal qual a Indonésia, por exemplo, é um país que até então é majoritariamente muçulmano, permanece sendo majoritariamente muçulmano, mas que tem encontrado esse espaço para o catolicismo. São vários fatores que podem acabar influenciando isso. A gente tem visto, inclusive, até
uma questão de uma década atrás, um pouquinho mais, dizia-se que a nova geração não seria tão influenciada pela religião. Hoje a gente já está vendo uma coisa um pouco diferente. Muitos jovens indo atrás da religião, não apenas do catolicismo, mas da religião de maneira geral. Várias e várias explicações possíveis. E isso, imagino também que é um reflexo dos tempos que a gente está vivendo, né? Períodos de muita guerra, enfim, crises políticas, climáticas, existenciais de maneira geral. As pessoas tendem a procurar uma explicação, às vezes, divina para essas questões. Capês, posso fazer só uma observação antes da minha pergunta sobre essa sua última colocação? Hoje, nós temos, pela primeira vez na história de um conclave, cardeais não europeus representativos da maior parte de cardeais. Então, pela primeira vez na história, nós temos menos de 50% dos cardeais europeus. Se não me engano, o número exato são 39%. Isso ajuda a explicar o crescimento do catolicismo ao redor do mundo. E isso tem super a ver com o Papa Francisco, porque foi ele que nomeou grande parte desses cardeais, ele que fez essa diversificação das pessoas que hoje estão no conclave. E isso traz o que a gente estava falando sobre, por exemplo, os deputados, maior aproximação com a sociedade. Porque são, às vezes, por exemplo, os africanos, eles não viam no catolicismo alguém próximo, alguém que estivesse uma identidade. Então, o Papa Francisco, na medida em que ele foi escolhendo esses novos cardeais, que ele foi diversificando a sua escolha ao redor do mundo, ele conseguiu trazer mais fiéis para perto da religião. Isso é muito importante, e aí eu já vou entrar na minha pergunta, Fabrício. Eu estive hoje de manhã no Morning Show com o Fabrício, então nós já estamos craques no assunto. Mas existiram, né, muitas críticas a respeito do papado do Papa Francisco por conta de alguns posicionamentos que uma vertente mais conservadora pode ser contra. Que a gente falou sobre a questão da comunhão em segunda núpcias, a questão da comunhão entre homossexuais, mas eu acho que existem algumas coisas que o Papa Francisco deixa que inegavelmente devem continuar com o novo Papa, como, por exemplo, questões relacionadas à investigação de abusos dentro da Igreja, questões fiscais do próprio Vaticano. Houve, se não me engano, um rombo enorme do Banco do Vaticano enquanto ele era Papa, isso foi investigado por ele. O que você colocaria como aquilo que provavelmente vai ser seguido e aquilo que pode ser objeto de uma discussão entre aquele que vai ficar no lugar dele? Eu acredito que, dentre as mudanças, digamos assim, de postura que o Papa Francisco promoveu, a gente considera ele um Papa muito progressista, mas, novamente, aquilo que a gente já vinha discutindo mais cedo. É progressista dentro desse mundo da Igreja Católica, que, naturalmente, é um mundo mais conservador. Então, ele é um progressista dentro do que é possível progredir. Por exemplo, o Papa Francisco, até o ano passado, estava criticando as empresas que fabricam preservativos, porque isso vai contra a ideia de um contraceptivo, vai contra a ideia de que a relação sexual tem como finalidade, objetivo principal, a vida, né? E se a gente para trazer essa conversa aqui para o nosso cotidiano, a gente fala, poxa, isso é uma... não vou dizer bobagem, mas assim... Já foi ultrapassado. É um pensamento que já ficou para trás. E veja, a Igreja Católica continua com essa visão. Que direito deles, absolutamente, não é uma crítica aqui, é uma mera observação. Então eu não consigo ver, assim, nesse primeiro momento, pelo menos, algum tipo de avanço promovido pelo Papa Francisco que a Igreja possa acabar voltando atrás. Não vejo dessa forma. Acho que os progressos que nós acompanhamos nos últimos 12 anos de papado devem permanecer. Agora, questões internas do Vaticano, isso sim a gente pode ter certas modificações. Aqueles papas mais reformistas, aqueles cardeais, melhor dizendo, mais reformistas, podem talvez encontrar mais dificuldades nesse conclave em defesa de algum papa, de algum cardeal mais conservador na ideia da Igreja, né? A questão do escândalo envolvendo o Banco do Vaticano, isso pegou, foi algo muito marcante no papado do Francisco, por mais que ele não diretamente tenha alguma responsabilidade, né, sobre isso, exatamente. Mas alguém que queira deixar a casa bem arrumada. Pode ser que a gente esteja caminhando nessa direção. Muito bem. Sérgio Zagarino, sua pergunta. Olha, gente, eu como bom brasileiro,
Nós sabemos que temos alguns brasileiros cardeais lá, certo, Fabrício? Sim. E o último Papa era argentino. Quais são as chances aí de sair um brasileiro agora, depois de um Papa argentino? Uma dobrada na América do Sul, o que você O acha? que você acha, Fabrício? Olha, engraçado, eu tava comentando isso ontem em casa, O viu? Brasil não é o maior país católico do mundo? É o maior país católico do mundo, exatamente. Inclusive, a América do Sul é o continente onde, em questão de porcentagem, há o maior número de católicos ao redor do mundo. 27% de toda a população católica do mundo está aqui na América do Sul. É mais do que qualquer outra região do mundo, mais do que na Europa, que são 20%, na África também 20%, América do Norte 20%. 2 aparições da Mãe de Jesus, né? Exatamente. Guadalupe e Aparecida? Sim, exatamente. Então, é uma relação muito forte com o catolicismo aqui. Possível, a gente pode ter, Sérgio, mas também podemos não ter. É difícil a gente prever qualquer coisa. O que a gente sabe, de fato, é que no último conclave, o Dom Odilo esteve entre os mais votados no conclave em 2013. Não foi eleito, foi uma distância até relativamente grande para o Papa Francisco, mas ele esteve entre os mais votados. Se isso significa que ele vai conseguir manter a votação e ampliar a votação, aí já é uma outra... Estou falando do Dom Gil para dar um exemplo aqui, mas temos 7 cardeais brasileiros na disputa. O Brasil é o 3º país mais bem representado no conclave por nacionalidade dos cardeais. Está atrás da Itália e está atrás dos Estados Unidos. A Itália tem 17 cardeais, os Estados Unidos têm 10, o Brasil tem 7. Ou seja, a bancada brasileira é uma bancada considerável. Se eu fosse fazer uma aposta, eu iria por probabilidade, eu faria uma aposta no Brasil aí, viu? Poderia ser, é uma possibilidade boa, imagino que sim. O Papa Francisco ele tem uma característica, imagino até por ser um Papa latino-americano, o primeiro da história, que ele trouxe essa imagem mais afetuosa, mais carinhosa, mais próxima do público, que é uma característica do povo latino-americano em geral. É um povo muito mais acolhedor, muito mais caloroso do que o europeu. Isso, qualquer um de nós aqui pode afirmar isso. Quem já viajou, por exemplo, já foi à Europa, vai poder dizer isso, né? Que o povo brasileiro, argentino, é muito mais caloroso do que os europeus em geral. E isso certamente influenciou nesse avanço da Igreja Católica em várias regiões nesses últimos anos. Essa imagem de um Papa mais próximo do povo, um Papa realmente mais parecido com os fiéis, que abrace mais os fiéis, que não seja tão distante assim como foram outros papas, por mais importante que eles tenham sido. João Paulo II, que teve um papado de 3 décadas, mas ainda assim era uma figura mais distante do povo do que o Francisco, que ficou uma década só, um pouco mais de uma década. Então, se os cardeais entenderem que isso é importante nesse momento, eles podem talvez olhar por alguém que tem essa característica de estar mais presente, mais próximo do público, e eventualmente olhar para algum brasileiro. Mas o próprio Dom Odilo, que eu falei aqui, é um cardeal com uma postura mais conservadora. Ele não é exatamente alguém da linha do Francisco. Então, seria pela nacionalidade, mas não seria exatamente pela doutrina, digamos assim. Eu tenho, na verdade, mais uma dúvida, que eu vi que a partir de amanhã são 4 votações, só que somente em 2 delas que saem fumaça, outras 2 não saem. Por que tem essa diferença? Exatamente, porque eles fazem 2 votações pela manhã, 2 pela tarde. E aí, ao invés de dar um resultado a cada votação, eles esperam terminar esse ciclo da manhã, digamos assim, para soltar a fumaça. E o ciclo da tarde também, mesma coisa, vai funcionar assim. Até sair a fumaça branca, porque aí ela sai na hora e resolve o problema, ninguém precisa esperar. Pois é, aí a gente fica de olho. Não tem segundo turno. Não há segundo turno, não há recontagem dos votos. Não, lembrando que é uma maioria absoluta que precisa de 2/3 de todos os cardeais, não é só metade, mais de 2/3, se não me engano, a gente falou esse número hoje cedo, 89 cardeais. 89 cardeais, é muita coisa, né? Num universo de 133, é um número muito considerável que precisa ali, mas em geral, até pela forma como são feitas as votações, a gente observa que a partir da primeira votação, que é a que está acontecendo agora, um nome já vai surgir como favorito, eles já vão saber quem é o favorito. E aí você começa a destrinchar isso aí. Dificilmente alguém que não foi votado nesse primeiro escrutínio vai acabar virando o resultado e se tornando Papa, não. Geralmente, a partir da primeira votação, você já tem aquele que sai na frente de todo mundo, e aí é uma questão de ver por quanto tempo que isso vai se arrastar, até aqueles que não votaram nessa figura desde o começo se convençam que, vamos logo nesse aqui, que
até porque para a igreja é importante ter uma unidade. Exatamente. Isso foi destacado hoje cedo pelo cardeal Giovanni Battista Ré, é importante a gente trazer aqui. O cardeal Ré afirmou que a Igreja Católica precisa de unidade, tal qual Jesus sempre pregava, porém não uniformidade. Então eles querem uma união, querem uma decisão rápida, como foram dos últimos conclaves, porque isso mostra que os cardeais têm um entendimento de qual caminho a igreja deve seguir. Se você vai levando muito tempo para decidir quem que é o Papa, e aí, de repente, você tem dois nomes ali que são de linhas opostas, isso mostra que há não uma fragmentação, mas não uma união dentro da igreja, né? Capês, imagina no Congresso uma situação para eleger um presidente do Congresso, né? Também é a mesma coisa. Mas é exatamente por isso que muitas vezes, inclusive com o Papa Francisco foi assim, que surgem os azarões, como a gente disse. Porque existem dois ali antagônicos, aí uma parcela não vota na outra de jeito nenhum e eles acabam num consenso, chegando a um outro nome que não era esperado, que não era imaginado para conseguir compor. Exatamente, é uma possibilidade. Ô Fabrício, você falou em unidade, né, da igreja. A gente sabe que o nosso espectador é muito exigente, ele quer estar sempre atrás de informação. Em 1054, operou-se o grande cisma da Igreja Católica. Quase que uma consequência da divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E lá em Constantinopla, fundou-se a Igreja Católica Ortodoxa. A gente sabe que durante o período da Revolução Soviética, igrejas eram destruídas, né, crucifixos queimados, Stalin perseguiu vários religiosos, mandou matar, exilou na Sibéria. E a gente vê agora, mesmo diante da tragédia da guerra Rússia e Ucrânia, um fortalecimento na Rússia e naqueles países que circundam a grande extensão territorial russa, um crescimento da Igreja Católica, que não é essa Igreja Católica, que não reconhece esse Papa, mas tem um patriarca. Como você vê o catolicismo, mesmo dividido, produzindo efeitos, porque no final é a palavra de Cristo que está sendo difundida, não é isso? Ou seja, quem não está contra nós, está conosco, já dizia Jesus. Como você vê a expansão do catolicismo também no Oriente, além da África, talvez explicando esse número aí imenso de católicos aí em relação à população mundial? Eu acho que isso é uma coisa intrínseca à imagem do Papa, principalmente o que foi o Papa Francisco. Ele tinha uma mensagem não católica romana, uma mensagem humanitária, né, que transcende a questão da religião ou da igreja. Como você destacou, os russos, por exemplo, são ortodoxos, não seguem a Igreja Católica Romana, que é essa que a gente está acompanhando aqui na imagem, não seguem o Vaticano. Mas a mensagem é justamente isso, é a mensagem de Cristo, né? Uma mensagem só, independentemente de você ter uma, duas ou três igrejas. Em teoria, a mensagem é ou deveria ser a mesma em todas elas, né? Mesmo para a Igreja Anglicana também, a ideia é muito parecida. Aliás, eu mandar um grande abraço ao reverendo Aldo, da Igreja Anglicana, que faz um trabalho maravilhoso com as crianças na creche de Paraisópolis, a primeira creche bilíngue do país. Aldo, parabéns, você é um homem santo. Mas prossiga aí, Fabrício. Perfeito, Capês. Até a gente vê como a igreja ela tem como fundamento básico essa ideia de ser uma instituição humanitária, né? Tanto quanto uma questão religiosa interna, né? Até quando a gente fala da palavra religião, a origem dela é religar, né? Então vem daí a ideia de religar as pessoas, construir as pontes. Por isso que é isso justamente que a gente vinha falando aqui, que o cardeal Ré hoje cedo destacou a necessidade de um pontífice, no sentido literal da palavra, alguém que vai fazer pontes. Isso quer dizer dialogar com regiões, com igrejas que não são necessariamente a Igreja Católica Romana. O funeral do Papa Francisco tinha líderes religiosos de outras religiões. Líderes religiosos de outras religiões é boa, né? Tinham outros líderes religiosos, muçulmanos, judeus, que foram lá prestar suas homenagens, porque é isso, no fim das contas, a mensagem que o Papa acaba transmitindo é uma mensagem humanitária. Agora, o Fabrício, muita gente fala o seguinte, mas a missa tá chata, né? Você tem a parte inicial, né, que é feita a primeira leitura, a segunda leitura, depois a leitura do Evangelho, o sermão,
a oferta, que aliás é muito discreta no rito católico, e aí você entra na liturgia eucarística. E ali tem uma sequência, eu já tenho notado que eles estão abreviando entre o início da liturgia eucarística e o ponto alto da celebração, que é a comunhão. Como você vê esse tipo, nós temos a renovação eucarística, a renovação carismática, como é que você vê as discussões sobre um outro tipo de mensagem? A missa inicialmente era rezada em latim, com o padre de costas para os fiéis. Exato. Isso aí foi sendo atualizado. Como é que você vê essa modernização do culto e da liturgia? É um processo inevitável e acho que a Igreja Católica reconhece isso nesse momento. Quando a gente fala, por exemplo, que ela vem perdendo fiéis aqui na América Latina, é porque você olha, por exemplo, para cultos protestantes e eles são atrativos para quem é jovem, né? Um evento, quer dizer, tem música, tem show, tem teatro, tem tudo isso, que é a forma que eles encontraram de passar a mensagem que eles querem passar. E quando você tem, ainda mais nos tempos atuais que a gente vive, de rede social, de imediatismo, quer dizer, o tempo, o que era 1 hora em 1925 não é mais 1 hora hoje, né? Hoje em dia 1 hora é uma eternidade antiga, quer dizer, passa voando. Antigamente não, era outra coisa. Faz parte, então a igreja entende que ela precisa, isso eu posso afirmar porque eu vinha dizendo, até falei com a Ana sobre isso no Morning Show mais cedo. Eu estudei numa universidade católica, faculdade de jornalismo, e uma das primeiras pautas que eu tratei lá no primeiro ano da faculdade, e tive a oportunidade de conversar com muitos padres e representantes de associações sobre isso, é justamente essa questão da necessidade de se modernizar, de se atualizar, de conseguir fazer uma missa que não seja aquela coisa, aquele levanta e senta, porque embora, claro, a tradição seja importante, ela deva ser respeitada, isso não quer dizer que o que era aplicado 1000 anos atrás, porque a Igreja Católica é uma instituição milenar, deva ser aplicado atualmente, né? Então, certamente essa renovação da forma de se fazer uma missa, ela faz parte, a Igreja está muito ciente disso. Eu acho que... assim, o que a gente falou hoje pela manhã, existe uma necessidade de contemporanização, sim, de você trazer a religião católica para o presente. Então, quando a gente fala, não podemos esquecer os ritos, é verdade, mas a gente pode estabelecer ritos com uma maior leveza, sabendo que hoje as pessoas têm muito mais... Porque há 1000 anos atrás, você não tinha o que fazer a não ser ir na missa. Hoje você pega o celular, você tem um monte de coisa para fazer. Então, existe dentro dos limites daquilo que é a tradição e daquilo que é o que mantém a igreja e a religião como um todo, uma forma de trazer mais leveza e de trazer mais interesse. E é isso que eu acho que o grande legado do Papa Francisco é exatamente essa tentativa incessante de contemporizar a nossa religião católica, de trazer para os dias de hoje, de mostrar tolerância, de mostrar compreensão com os dilemas da vida atual, que não são os mesmos, obviamente, do que os de 1000 anos atrás. E é por isso que quando a gente fala em manutenção do legado e tudo mais, é um pouco de não andar para trás, né? Não voltar, não se distanciar novamente dessa nova realidade que a gente vive. E olha, uma coisa que agora pode ser modificada, porque vamos supor que a eleição tenha um Papa com princípios distintos do Papa Francisco. Talvez essas novas diretrizes façam com que os grupos, essas células, os grupos de encontro da Igreja Católica se tornem menos atrativos, principalmente para os jovens. Sim. Que é exatamente o que a Ana estava falando. Você pega outras religiões, cristãs mesmo, às vezes é muito mais atrativo a presença do jovem. E eu percebo muito isso. O jovem hoje, ele não tem muito interesse em participar da Igreja Católica em razão do que o Capês comentou assim, a gente fala que a missa é chata, mas a liturgia é necessária, mas talvez o direcionamento de uma Igreja Católica com um Papa, com uma mentalidade mais próxima à realidade aqui da... Aumentar mais o sermão e aproximar mais o período da comunhão, que aqui é o ponto alto, né? Como eu dizia, eu estudei num colégio jesuíta, né?
Os jesuítas, você sabe, eles têm a Bíblia numa mão e a espada na outra. Eles são muito disciplinados, né? Você ir a uma missa e não comungar é como ir a um banquete e não jantar, não é? Então esse é o ponto, mas tudo é preparado para isso. E às vezes acho que se perde um pouco nesse interim, né? Sim. Mas eu acho que tem uma questão, assim, o sermão ele pode ser dado de várias maneiras. Você trazer para uma linguagem mais atual, uma linguagem mais de fácil compreensão, que não dê tanto sono, porque vamos ser realistas, gente. Às vezes, muita robustez ali, muita sofisticação nas palavras, muita utilização do latim, vai afastar mesmo as pessoas, vai deixar elas desinteressadas. Então, a forma como você fala, eu me lembro até uma consideração pessoal muito rápida, mas quando eu fui casar, tinha que fazer um curso de noivos lá, e curiosamente, o padre era formado em Direito na PUC, assim como eu e meu marido. Então, a gente criou toda uma relação e ele era gente como a gente. Se eu não estivesse dentro da igreja ali, acho que não chama escritório ali onde ele fica, sei lá, mas se eu não estivesse ali, era como se ele estivesse sentado aqui conosco, era uma pessoa como nós. E isso trouxe a gente para muito mais perto da igreja, porque a gente entendeu que não era aquela coisa distante, bicho de 7 cabeças. Podia estar integrado ao nosso dia a dia, sem a gente perder quem a gente é. E eu acho que o Papa Francisco fez essa tentativa a nível global, de trazer para mais perto, de mostrar que pode estar dentro, tá junto com a gente no dia a dia. Ana, eu acho que você toca num ponto perfeito aqui, que é a questão da linguagem. É você trazer para uma linguagem mais simples. E isso não é um dilema apenas da Igreja Católica. É do nosso dia a dia. Você que trabalha com direito, a gente aqui no jornalismo, na política, não adianta você falar com um vocabulário muito eloquente, assim, muito, digamos, extravagante, porque isso não atinge a grande massa populacional. E aí você vai ter um problema, porque de repente você vai estar falando algo correto, mas ninguém vai estar te entendendo, ninguém vai conseguir compreender a sua mensagem. E o mais importante é você conseguir fazer passar a sua mensagem de uma maneira clara. A igreja sabe disso também, não é nada aqui por acaso. Então isso eu imagino que seja uma das prioridades, foi algo destacado nesse papado do Francisco. O que eu me recordo dessas conversas que eu tive durante essas pautas envolvendo o crescimento de religiões protestantes aqui e a queda da Igreja Católica, conversando com padres, eles disseram o seguinte: a gente tem aqui uma função, não exatamente uma função, mas quase que uma missão de fazer os fiéis entenderem que a relação com Deus não deve ser uma relação de barganha. Ou seja, a pessoa não deve ir para a igreja porque ela está precisando de alguma coisa. Ela precisa de um emprego. Ela precisa de saúde. Ela precisa encontrar uma esposa, um marido. Não, ela deve ir para a igreja porque é importante ir para a igreja por uma questão de valores. E aí que, rezando, ela vai conseguir eventualmente aquilo que ela quer. A construção da espiritualidade, né? Exatamente. Trata-se de uma construção de espiritualidade, muito bem colocado. Mais do que uma barganha. Preciso de algo, portanto, vou atrás de uma igreja, qualquer que seja, porque muitas vezes a igreja acaba funcionando ali como um centro comunitário, então a pessoa está desempregada, ela vai à igreja, do lado dela está sentado um cara que tem um comércio e que está precisando de um balconista, então pronto, você conseguiu o seu emprego. Então é uma questão que vai nessa construção de espiritualidade. A Igreja Católica tem focado bastante nisso. E eu vejo pequenos pontos de divulgação na Igreja Católica. Quando eu era jovem, eu me recordo que até hoje não sai da minha cabeça as músicas do Padre Marcelo. Isso é muito importante, é verdade, porque isso aproxima a pessoa. Ele conseguiu recuperar um público que estava fora da igreja. E o reverendo Aldo faz isso também na Catedral Anglicana. Tem vários outros nomes. Eu recomendo a você, Ana, assistir a missa do Padre Cido da Santíssimo Sacramento na Tutóia. Ou seja, a gente tem que procurar também bons expositores que sabem apresentar a palavra, levar com leveza a palavra de Deus. Porque não tem professor chato e professor que mas é exatamente isso. Tem o padre que sabe transmitir o que não sabe. Agora a pessoa precisa ter um pouquinho de paciência também, né? Ninguém tem paciência de ouvir nada mais também, né? Não é verdade?